Boa noite a todos, com o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo alegre, feliz na presença de Deus. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que estão aqui ao vivo e aqueles que estão na conexão conosco através da internet, que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que eu estava ali até pensando, que a gente deve agradecer a Deus todos os momentos. Os irmãos que moram aqui perto, que vêm para adorar a Deus, os irmãos que vêm de longe, às vezes eu fico olhando assim, os irmãos que moram longe, mais longe, igual o irmão ali, ó, o irmão Cleuco, o irmão Geraldo está ali, e os irmãos Zacarias também moram bem afastados daqui. E às vezes a gente pensa assim, mas os irmãos têm carro, mas vocês que não sabem a dificuldade que às vezes para às vezes a gente deslocar, como eu mesmo. Tem dia às vezes que eu saio de casa, já teve dia de eu sair de casa 5 horas, e olha que não é tão longe, e eu chegar aqui quase no horário do culto. Por causa de quê? Do trânsito. Mas eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo está indo para um lugar que não tem nada disso. Tem nada disso. Esses carros é bom, né? Ajuda a gente e tudo, mas tem hora que eu fico olhando que a nossa atmosfera está tão contaminada, com tanto monóxido de carbono. E aquilo que o irmão Brana disse, né? A ciência vai aumentando, as doenças também aumentam e a morte também aumenta. Mas nós, de acordo com a santíssima promessa de Deus, estamos aguardando o momento de irmos para um reino infinito, um reino indestrutível, um reino onde ninguém fica velho, onde ninguém vai adoecer, vai ter mais esses problemas, onde ninguém vai ter tristeza. Mas ali, como o irmão disse, o irmão Branda, eu creio que ele teve o privilégio de Deus levar ele, mostrar ele aquele lugar, e ele falou, ali tudo é perfeição. Ali é o amor perfeito. Louvado seja Deus. Então hoje eu quero ler a Escritura, eu quero falar um pouco sobre a maneira que Deus trabalha. E às vezes Deus trabalha de uma maneira que às vezes a gente não está entendendo o que Deus está fazendo. Eu falo isso porque eu sou testemunha disto, que Deus já fez. Eu vi a mão do Senhor operando, e depois eu até ainda falei assim, tudo isso é operação do Espírito Santo. Então, inclusive há coisas que é difícil de entender. O apóstolo Paulo até falou sobre isso. E às vezes o homem fica inquieto, e às vezes querendo saber das coisas, mas às vezes a gente tem curiosidade para saber de coisas que às vezes não é para a gente saber aquilo, que às vezes não é o momento certo, não é o tempo da gente saber. Como eles fizeram aquela pergunta para o Senhor Jesus, restaurarás tu o reino a Israel nesse tempo? Ele falou, não vos compete a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, nós vamos ler as Escrituras. Eu vou ler uma Escritura aqui com os irmãos que está aqui
em 1 Crônicas, no capítulo 29, do versículo 11 até o versículo 16. Essa escritura nós vamos ler, depois a gente lê mais escritura, mas vamos começar aqui no versículo 11, até o versículo 16. Eu creio que está todo mundo feliz na presença dele. Então vamos ler aqui, ó. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Aleluia. Glória a Deus. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Por isso que eu sempre falo com os irmãos, a nossa força vem dele. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Quer dizer, nós recebemos e nós oferecemos a ele, mas o que nós estamos oferecendo é o que ele nos deu, é o que ele está nos dando. Ele não te deu vida, você não está aqui oferecendo sua vida a ele? Você não está apresentando o seu corpo em sacrifício santo e agradável a Deus? Que é o vosso culto racional? Louvado seja Deus. Então veja o versículo 15 aqui. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Amém. Aleluia. Lembrando, claro, não vou ler, mas lembrando aqui que uma escritura que diz que tudo foi feito por ele e para ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Então tudo é para ele. Vamos agradecer a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão aqui, que vieram, irmãos que às vezes vêm a pé. Tem irmão aqui que vem até de longe, vem a pé ainda caminhando. Mas, irmão, um dia você vai receber um galardão que você vai sentir tanta alegria na sua vida. E essa alegria é eterna. Louvado seja Deus. Oração para Sinara Couto do Amaral e toda a sua família, pedindo libertação. Eu estou aqui com uns pedidos aqui, depois eu vou até orar por eles, são bastante pedidos que eu anotei aqui, bastante nomes, né, irmãos que precisam de oração. Daqui a pouco nós vamos orar. Vamos falar com ele. Nosso maravilhosíssimo Deus,
nosso gloriosíssimo, incomparável, amantíssimo, todo-poderoso Pai que estás nos céus. Senhor, eu creio que o Senhor está aqui, presente aqui conosco, Senhor. Senhor, e eu venho aqui juntamente com a igreja do Senhor. Nós viemos aqui para escutar a Tua voz, Senhor. Eu creio que o Senhor está falando conosco, através, Senhor, da Tua palavra. Senhor, eu quero Te agradecer porque nós não fizemos nada para merecer uma tão grande salvação, um amor incomparável e sem igual. Senhor, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Hoje nós estamos aqui porque a Tua infinita e infalível graça e misericórdia nos alcançou. Como está escrito, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosíssima luz eterna. Senhor, muitíssimo agradecido ao Senhor pela vida, Senhor, de cada irmão que está aqui. Senhor, e aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, nesta noite, nessa reunião, mas estão conectados através, Senhor, da internet, eles estão escutando o Senhor falar. Porque, Senhor, nós lemos a Escritura, Senhor, e a Bíblia Sagrada é a Tua palavra escrita, Senhor. É o Senhor falando conosco. Senhor, esse pedido de oração que está aqui na minha mão, Senhor, esta pessoa, Senhor, eu creio que é uma irmã, Sinara Couto do Amaral, e toda a sua família está pedindo libertação. Senhor, eu creio que a santíssima e infalível verdade do Senhor é a Tua palavra que nos liberta. É ela que nos concede libertação total. E nós apresentamos ao Senhor esse pedido, como tem aqui, Senhor, mais pedido de oração. Daqui a pouco nós vamos, Senhor, nos humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e vamos orar por estas pessoas. Eu creio, Senhor, que o Senhor está atento, Senhor, às necessidades desse povo, Senhor. Eu creio que a Tua santíssima e perfeita vontade é de abençoar esse povo, derramar sobre eles bênçãos como chuva abundante. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e desde já agradecemos a Tua presença conosco aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Pode assentar. Você está feliz, está alegre? Dá uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Eu creio, irmão, nós já iniciamos aqui com essa leitura. E aqui já é uma oração também. Eu creio que Deus, Ele está sempre atento às orações, aos pedidos. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor Jesus Cristo está aqui conosco. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu quero, ainda falando sobre esse tema, a maneira que Deus trabalha, deixa eu ler aqui no Salmo 103, só um versículo, que é o versículo 19.
está escrito: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo. Eu sei que nós, como seres humanos, nós temos muitas fraquezas, mas nós não estamos olhando para isso, mas nós estamos olhando para aquele que é forte. Aquele cuja a força é infinita, é sem limite o seu poder. E eu gosto muito de meditar nas Escrituras que diz: o Senhor é a nossa força. Ali no Salmo 46 está escrito: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É que conforme nós lemos as Escrituras aqui, ó, a palavra do Senhor, ela é escudo e proteção para todos aqueles que confiam nele. Os problemas estão aí, a luta está aí, mas, como diz aquele corinho, a luta vem e passa, não desanima não. Quem crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração já está seguro. Já tem a salvação garantida. Louvado seja Deus. Deixa eu ler mais uma escritura aqui, no livro de Mateus, no capítulo 6. Essa escritura, que também é uma oração, inclusive a oração dominical, aquela oração que Jesus nos ensinou, que está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja, irmão, eu tenho visto muitas dificuldades nesses dias que nós estamos vivendo, mas nós temos que aprender uma coisa, e nós estamos aprendendo isto com o Senhor Jesus Cristo. O salmista, no Salmo 37, no versículo 5, ele disse assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Tudo fará. Então, veja, eu quero entrar aqui, porque até às vezes a gente anota as mensagens para a gente ler, e às vezes a gente vai fazendo muito comentário acerca do que lemos nas Escrituras, e às vezes o tempo não dá para a gente ler todos os parágrafos que a gente anota. Mas, nesta mensagem, o grande guerreiro Davi, eu anotei aqui alguns parágrafos aqui para me ler, e eu vou começar aqui no parágrafo 15 dessa mensagem aqui, o grande guerreiro Davi. Aqui no parágrafo 15 está escrito assim, ó: agora, os homens aqui na cidade querem se tornar religiosos.
A primeira coisa que ele buscará é uma das maiores igrejas que ele possa encontrar na cidade, com todos os crucifixos pendurados ao redor e as grandes janelas de vidros coloridos e bancos luxuosos e tudo mais. Ali é onde ele pensa que encontra Deus, porque é algo grande. E talvez ele possa ser um dignatário, e talvez as celebridades vão lá, mas isto não significa que Deus esteja ali. Ei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Geralmente, a escolha de Deus é uma missãozinha aqui embaixo na esquina, em algum lugar onde eles estejam batendo um pandeiro, batendo palmas. Às vezes, aí é onde Deus está. Me lembrei agora de uma mocinha que, através de uma simples flor, ela evangelizou um homem. Quando ela falou com aquele homem que era incrédulo, falou: você está vendo essa flor aqui? Quem criou essa flor? E através daquilo ela evangelizou um homem. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Então veja, isso é certo. Veja, mas o lado humano, o espírito humanístico, eles procuram por aquela grande coisa brilhante e agarram a tudo o que eles veem brilhando. A tudo que eles veem brilhando. Mas nem tudo que brilha é ouro. Lembre-se disso. E então, isso é o que tem acontecido no mundo hoje. Eles rejeitaram o real e simples evangelho de Jesus Cristo e saíram em busca de algo grande, erudito, educado, inteligente, astuto. Esse que estudou psicologia e conseguiu grau de bacharel e todas as outras coisas, vocês sabem. E as grandes, finas igrejas de milhões de dólares, eu quero perguntar-lhes algo. Por que vocês estão construindo igrejas de milhões de dólares e pregando que Jesus Cristo está vindo logo? Agora mesmo o irmão falou comigo: o tempo que nós estamos vivendo aí não é tempo da gente preocupar com muita coisa aqui, nesse mundo. Eu não entendo isso. Você entende? Eu não posso entender isso. Se Jesus está vindo logo, por que nos preocupar com isso? Vamos procurar salvar as pessoas. Essa é a coisa principal. Jesus nunca disse: construam grandes igrejas. Não, ele nunca disse: tenham seminários. Eu não tenho nada contra as igrejas, grandes igrejas. E eles estão bem. Eu não tenho nada contra os seminários. Eles estão bem. Mas Jesus nunca nos comissionou para fazer isso. Ele nunca disse: construam grandes igrejas ou tenham seminários. Ele nunca disse: construam hospitais ou escolas. Mas eles estão bem. Eles estão bem. Lembre-se, eu não tenho nada contra eles. Mas o próprio princípio que ele nos disse que fizéssemos, nós deixamos de lado e tomamos o secundário.
Eu não estou parando aqui coisa, porque senão não dá tempo de eu... Mas veja bem, nós temos construído grandes hospitais, escolas e grandes lugares e seminários e educamos nossos pregadores para fazer com que eles possam inchar-se e falar palavras bonitas e possam usar a psicologia e ficar de pé, engomados e dizer amém, tão polidos quanto conseguem ser e tudo mais. E o que isso nos tem feito? Um grande grupo de pessoas apóstatas. Isso é certo. Isso é certo. Nada mais que um grande grupo de igrejas formais, frias, indiferentes, tão frias quanto a 0 grau de temperatura, espiritualmente falando. Eu não digo isto como piada, porque este não é lugar para contar piadas. Mas eu digo isto por ser verdade. Isto é a verdade. Isso é a verdade. E como isto tem nos levado a uma posição de querermos as coisas grandes. Que coisa! Sim, nós queremos Se algum homem tem um negócio e ele quer estar com os empresários, que ele irá para a igreja maior que há na cidade e se assentará lá atrás, colocará o seu nome no livro, e muitas vezes exatamente como Israel fez quando eles escolheram Saul. Você vê? Cabeça e ombros acima dos demais, você sabe. E essa é a maneira que você entra em problemas. Mas Deus falou a Samuel e disse: toma uma vasilha com azeite e vá lá, e ali eu lhe direi a quem ungir. Bem, Jessé veio e trouxe o seu filho mais velho, o que era robusto, de 1,84 m de altura, ou mais, disse: este é que serve para ser rei. Isso é a visão do homem. E falou isto. Só que tem uma coisa. E ele passou. Samuel pegou o chifre de azeite e disse: seguramente esse é ele. Olha que Samuel era o profeta do Senhor que foi enviado lá. E quando ele olhou e falou: esse é ele. E quando ele passou, Deus disse para ele: esse não é ele. Eu tenho recusado. Que coisa. Ele disse: bem, este sujeito é quase do tamanho dele, nós o destacaremos. Ele é um grande e bonito homem, de boa aparência. Ele parece bem com aquela coroa colocada em sua cabeça e em seu novo traje, como você se parece diante do povo. Esta é a maneira que as pessoas julgam seus pastores hoje. É, irmão, por isso que eu falo, ó, pastor Belmiro sempre fala assim, ó, quando ele fala e ele está certo. Porque o mesmo que ele fala aqui, o profeta, o irmão Brando também falou assim, ó, vocês não ficam olhando para mim não, mas olha para ele. Vocês não olham para mim não, eu sou um homem igual a vocês mesmo. Mas vocês olham para a mensagem. Porque a mensagem é Cristo. E Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja Deus. Então veja bem, que pena, correto. E assim quando ele passou, Samuel pegou sua vasilha de azeite e correu para derramar sobre ele.
Ele disse: não o receba, eu o recusei. E ele continuou trazendo-os até que chegou o sétimo. Quer dizer, passou 7. Samuel disse: bem, esses são todos que você tem? Perguntou para Jessé. Ele disse: são todos que tem. Disse: sim. Depois ele disse assim: eu tenho um pequeno insignificante. Mas era esse que Deus estava olhando. Era esse que ele chamou de insignificante, que era o escolhido de Deus. Lá fora, pastoreando ovelhas em algum lugar. Quer dizer, estava lá no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai Jessé. Mas ali, ele pastoreava as ovelhas, e ali ele louvava o Senhor ali no campo. Ele adorava a Deus. E então veja, aí ele disse, bem, vá buscá-lo. Disse, nós não vamos nos assentar até que ele venha. Então eles foram ali. E eu posso vê-los, alguns deles, com um olhar de decepção em suas faces. E pensando, bem, seguramente esse não seria o rei. Isso é os que estavam em volta. Então esta é a maneira que as pessoas pensam hoje em dia. Se houvesse qualquer coisa como cura divina, não estaria em um grupo de pessoas como essas. Ei, como eles enganam. O Senhor Jesus Cristo tira um bêbado lá da rua, lá da sarjeta. Às vezes um homem, quem sabe oprimido, quem sabe todo com a vida toda bagunçada, mas o Senhor vai lá e tira ele de lá da sarjeta. E o Senhor trabalha na vida dele. Você já leu a mensagem, as 3 etapas da graça? Irmão, o que nos torna limpo na presença de Deus é a graça de Deus. O que nos torna limpo na presença de Deus. E às vezes aquele lá que às vezes ninguém dava nada por ele, o Senhor Jesus disse, esse é um vaso escolhido para mim. Aleluia, louvado seja Deus. Então veja, se houvesse, já passei por aqui, qualquer coisa como o poder de Deus não estaria ou seja, uma pessoa tão simples, mas Deus dá graça aos humildes. Ele dá graça, ele humilha o soberbo, aqueles arrogantes, mas aqueles que se humilham, ele agrada deles. Como aquele homem, ele achou tão indigno que ele batia no peito, ele não tinha coragem de olhar para cima. E ele dizia, tem piedade de mim, Senhor, que sou um pecador. E ele recebeu a bênção de Deus na vida dele. Deixa eu continuar aqui, eu anotei aqui. Eu conversei com uma mulher, uma repórter, um dia, ela me disse ali em Oregon, ela disse, bem, se houvesse qualquer coisa como isto, não estaria entre um grupo de analfabetos e coisas como aos que você ensina. Eu disse, você acha que não? Então vá até sua grande igreja e morra ali. Vá para lá, morra lá então. Eu disse, mas se você quer obter a cura, desça lá. Ela disse,
antes que eu desça lá e chore como estes outros fazem, e imitou aqui o choro, né? Ela disse, isso faz com que calafrios percorram minhas costas quando eu os escuto fazerem isso. E eu disse, você congelaria se você chegasse ao céu. Porque você vai ouvir muito disto lá em cima. Isto é certo. Eu disse, eu lhe direi uma coisa. Eu disse, se você não pode, exatamente como Naamã que disse, não são as águas do meu país melhores do que as velhas águas barrentas do Jordão? E ele virou-se e começou a regressar todo envaidecido. E não quis humilhar-se. E disseram-lhe, muito bem, se você quer continuar com sua lepra, continue. Então, quando ele desceu do seu pedestal e baixou lá, e se humilhou e emergiu nas águas barrentas, onde Deus lhe disse que emergisse, ele livrou-se da sua lepra. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso é correto. Você tem que vir da maneira de Deus. Amém. Não da sua maneira, mas da maneira dele. Amém. Aleluia. Observe. Então eu posso ver Davi. Aqui vem ele correndo com uma pequena capa de pastor, talvez feita de pele de ovelha. Ele entrou, um rapazinho com aparência de marica. A Bíblia diz que ele era ruivo e ele não era nada mais que um pequeno sujeito magricela, com uma aparência medíocre, pequeno companheirinho ali correndo. E o Espírito Santo veio sobre o profeta e disse, derrama o óleo sobre sua cabeça. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu tenho escolhido. Que decepção foi para todas aquelas pessoas que estavam ali de pé, esperando que um daqueles grandes, belos homens fortes, sujeitos de aparência robusta, fossem o rei. Mas ele derramou óleo na cabeça do pequeno Davi. E daquele dia em diante, o Espírito Santo estava com Davi. Deus estava com ele. Ele voltou feliz para o deserto. Eles regressaram e o Espírito se apartou de Saul. Ele tinha se apostatado e tinha ido tão longe de Deus, a ponto que o Espírito o deixou e um espírito maligno tomou seu lugar, entrou em Saul. E Saul estava todo temperamental e mal-humorado, misericórdia. Quando você vê essas pessoas assim, é um espírito errado que está atuando nelas. Pessoa que chega em casa nervoso, chutando as coisas, quem sabe dando tapa em cima de mesa, quem sabe gritando com os filhos, quem sabe gritando com a mulher. Esse espírito é perigoso. Aí, continuando aqui. Veja aqui. E Saul estava todo temperamental e mal-humorado e chutando todas as coisas ao redor, como algumas pessoas fazem na segunda-feira pela manhã. Ele estava fora de controle todo o tempo.
Você sabe que isso é um espírito maligno? É exatamente isso. Então eles não fizeram, os médicos não puderam fazer-lhe nenhum bem. Eles tinham muitos médicos ali, mas não puderam ajudar, porque era uma condição espiritual. Então um dos homens tinha viajado e passado nas imediações e tinha visto alguns lugares. Disse, bem, nós sabemos onde há um curador divino. Bem, quem seria esse? Disseram, Jessé tem um filho lá, sim, ele era um curador divino. Certamente ele era. Ele curava através da música. Já estou terminando aqui para nós orar. Tem até uma outra mensagem, mas não vai dar tempo de eu ler. Amém. Isso é o que ele fazia. Ele tinha o dom de expulsar espíritos malignos. O Espírito Santo não havia vindo naqueles dias. Assim que ele os expulsava pela música, tocando as palavras do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele guia-me às águas tranquilas. E isto perturbava tanto os espíritos malignos que eles se iam de Saul. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, eu vou só ler o último parágrafo aqui e vamos orar. Que vergonha para vocês, pessoas que não acreditam em música de cordas. Irmãos, eu estou falando aqui, ó, de acordo com a mensagem, essa música de cordas, mas é música que alegra a Deus. É música direcionada pelo Espírito Santo. Como Davi tocava aqui, citou até o Salmo 23 aqui, ó. Quando você está solando um hino, aquele hino suave, que aquilo está chegando na presença de Deus. Deus se alegra com aquilo. E até doença que tiver, espírito de doença que tiver por perto, tem que vazar fora, tem que ir embora. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é de admirar que os espíritos malignos nunca gostem disto. Eles têm que retirar-se. Davi expulsou demônios ao tocar seu instrumento de cordas. Isto é o que diz a Escritura, isto é certo. E quando Davi começava a tocar, o espírito maligno deixava Saul. Correto? Assim, aquele rapazinho nasceu no mundo para um propósito. Aleluia! Vocês creem assim? Amém. E ele sabia que Deus estava com ele. Claro que sim. Quando ele tinha poder ele tinha uma boa pontaria. Ele era um homem do campo e ele tinha uma pequena funda. E um leão agarrou e um dia um urso correu e agarrou uma pequena ovelha e começou a sair com ela, e Davi pegou sua funda e derrubou o leão e tirou a ovelha da sua boca. E quando o leão se levantou, recobrou da queda e levantou-se, Davi o pegou pela barba e lhe enfiou uma faca de caça e ali terminou o trabalho. Então ele soube que Deus estava com ele. Ele também matou o urso. E ele sabia que Deus estava com ele. E agora, a próxima coisa que ele fez, tocou e expulsou demônios. Se aquele não foi um homem cheio do Espírito, eu nunca vi um. Ele poderia ser pequeno e ruivo, mas ele era um homem cheio do Espírito. E Deus estava com ele. Aleluia, irmão. Eu tinha que ter uma outra mensagem, mas não vai dar tempo, não, já passou ali. Mas esta mensagem, há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa.
Vamos vir para frente, nós vamos orar um pouco.